Esse vídeo aqui está sendo feito sobre demanda. Basicamente, um seguidor do último vídeo fez um comentário bastante perspicaz sobre dois temas que ele queria que eu elaborasse melhor. E que eu achei que realmente valeriam dois vídeos sobre esses temas. O primeiro desses temas diz respeito a uma certa ambiência onde as pessoas vivem atacando a Igreja Católica, às vezes até com justiça. A pessoa começa ali criticando os bispos da teologia da libertação, mas chega um ponto que ele começa a atacar a igreja nas suas coisas boas também. A igreja em si, a igreja tal como o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, deixou e legou para nós. E eu acho que esse é um dos fenômenos mais interessantes da internet que nós podemos analisar e meditar um pouquinho aqui sobre. Porque eu acho que existe uma certa indústria perversa nesse sentido. Eu diria que há uma indústria da crise na igreja. O que seria essa indústria da crise da igreja? É uma indústria de pessoas que vivem e lucram baseado em vender cursinho de crise da igreja, livrinho de crise da igreja, tudo de crise da igreja, propaganda em vídeo do YouTube de crise na igreja. E como é que essa indústria funciona? A gente tem que pensar primeiro nos mecanismos das redes sociais e como elas operam. A rede social, ela prende você através de certas emoções baixas. Basta você dar uma olhadinha no TikTok, no Instagram, ou qualquer coisa assim, você vai ver quais são as primeiras coisas que aparecem. Umas meninas rebolando bunda. O que é que vai aparecer aqui no YouTube? Vídeo de polêmica. Então você precisa, dentro dessa crise na igreja, focar na questão da polêmica. Vídeos, por exemplo, vamos ler uma homilia de Santo Afonso. Vamos rezar um rosário. Vamos isso e aquilo. Não dão tantos views, não prendem tanta atenção, porque não geram tantas emoções baixas. Mas, quando você faz aquele vídeo, olha o que o Papa fez. Olha o que o bispo fez. Isso chama atenção, fideliza as pessoas no seu canal e gera um burburinho. E a pessoa que está ganhando dinheiro com essa indústria, ela precisa gerar um burburinho constante. Ela precisa que toda semana o Papa faça algo errado, o bispo faça algo errado para poder falar. Então eu vejo certos canais que literalmente vivem de procurar picuinha com o Papa. Ou seja, o Papa faz qualquer coisa que ele acha levemente fora da linha, os caras fazem um vídeo de 1 hora comentando e chamam especialistas para comentar o que é que aconteceu. Olha aí o canal do Taylor Marshall. Taylor Marshall começou com um canal com vídeos incríveis. Assim, um vídeo sobre comentários sobre Apocalipse, um estudo. Ele que é um cara que é doutor em Tomás de Aquino, fez um estudo super legal ali. Aí depois você vê o canal dele toda semana, a igreja está sendo tomada pelos maçons, veja o que o arcebispo Vigano disse, veja isso, olha o que o Papa fez, o Papa peidou na rua, olha que desastre, você sabia que os papas do passado não peidavam? Era o tempo todo assim, vocês entenderam mais ou menos o perfil que estou traçando. Eu vejo até, na verdade, casos mais extremos, né? Que é os casos dos sedevacrentistas, que na verdade não existe a gente fala para sedevacrentista como se existisse um consenso, quando de fato há uma série de formas de sedevacrentismo. Usualmente a coisa começa com Francisco não é o verdadeiro Papa. Aí depois ele descobre que muitas das coisas que o pessoal critica em Francisco também foram ditas por outros papas. Aí o pessoal já começa, Bento XVI não é Papa, São João Paulo II não era Papa, aí chega até Paulo VI, mais comum é isso. Só que eu já vi casos mais extremos que vai até mais longe do que Paulo VI. Eu já vi um canal no YouTube que o cara simplesmente chegou até um Papa do século XII, tá ligado? Você é ortodoxo? Ali não, tem um vídeo criticando os ortodoxos também. Então tá bom, você não acredita em nenhum Papa desde o século XI. Você não é um ortodoxo. Então você é uma aberração, irmão. Me perdoe, mas você não é católico, você não é ortodoxo, não é protestante, você é maluco. Não sei se ele tá ganhando orgulho com isso, ou se ele simplesmente enlouqueceu de tanto consumir baixa cultura de crise na igreja, que o cara se tornou maluco, assim. Já virou uma parte da personalidade dele de ser maluco. De qualquer forma,
Nós precisamos, quando nós pensamos na igreja, não olhar só para a brecha. Por que eu digo olhar para a brecha? Foi um termo que um amigo meu, quando a gente estava discutindo alguns assuntos sobre como a visão do mundo de certas pessoas é triste, que muitas pessoas, quando elas olham para o mundo, elas só olham assim, aquela frestinha de erro. Então você está andando na rua, você vê assim o chão todo lisinho, você vê um pequeno buraco, mas aí você foca toda a sua atenção no buraco. Aí fica, ai meu Deus, como o buraco é horrível, ai o buraco. E é assim que acontece com a igreja. Quando a gente vai falar, tem uma crise na igreja, a gente fala, tem uma crise, temos um problema, temos uma série de perguntas e coisas a serem resolvidas, uma desunião, muitas pessoas perdendo a fé. Mas, apesar dos pesares, massivamente falando, a Igreja Católica permanece sendo a maior igreja do mundo. E certamente, em termos de uma religião isolada, organizada dentro de uma figura central, é a maior religião do mundo ainda. Quando a gente fala, o Islã tem mais fiéis do que o catolicismo, tá? Tem mais fiéis do catolicismo e uma porrada de modalidade de Islã. Se a gente somasse catolicismo com protestantismo e afins, a gente teria mais do que Islã. Então, a Igreja Católica continua sendo muito pujante. E tem muitos santos espalhados por aí. As pessoas, Deus continua produzindo santos. A religião não perderá jamais essa sua capacidade de transmitir a graça. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Aqui mesmo, onde eu estou, em Salvador, nós tivemos há pouco tempo uma grande santa formalmente conhecida pela igreja, que foi a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Uma santa que fez muitos milagres, uma santa de grandes jejuns, de grande ajuda aos pobres. Cara, aqui na Bahia todo mundo conhecia. É uma figura assim que inquestionavelmente era santa. E perto da gente, as missas continuam ocorrendo. Hoje você tem aqui um acesso através da internet. Você pode comprar qualquer catecismo a um preço acessível, você pode comprar a Bíblia a um preço acessível. Então você tem uma imensa quantidade de coisas maravilhosas que podem ser usadas em favor da sua religião. Então quando a gente pondera assim, a crise na igreja, a teologia da libertação, você tem que ponderar também, primeiro, o quanto nos últimos anos a teologia da libertação foi posta em xeque. Porque por muito tempo esses caras falavam e eram reis, tá ligado? Tipo, o pessoal realmente acreditava que Leonardo Boff e Frei Beto não eram idiotas. Hoje a maioria das pessoas que você vai conversando ali, aqui e acolá, você vai olhar, pô, esses caras são imbecis, isso não é igreja. Então a gente tem essa ascensão de uma consciência, nós temos os mesmos santos, nós temos uma religião que está espalhada por vários cantos do planeta e acredite, ela se sustenta só por causa de seus santos, de pessoas de bem que estão se esforçando ali, fazendo coisas. Então, vamos tentar compilar aqui qual é a minha conclusão com relação a isso. Primeira conclusão é que existe essa indústria da crise na igreja. É uma indústria que funciona da mesma forma como existe outras indústrias, até mesmo no esporte. Você vê, tem a indústria da crise na seleção. Tem 1 bilhão de problemas no Brasil, mas uma das coisas menos problemáticas é o futebol. Futebol, pô, pode não ganhar a Copa do Mundo, mas sempre tá nas finais, sempre tá entre os favoritos, ganha uma coisinha aqui, acolá, Olimpíada, Copa América, essas coisas assim. Então não é que existe essa crise na seleção ou essa crise tão grande na igreja. É que existe uma coisa muito boa que poderia ser melhor. É essa coisa que a gente olhar. A gente não pode olhar para uma frestinha e achar que a gente tá na pior situação do mundo. Não, a gente tem que olhar a frestinha, tapar e procurar uma maneira para tapar essa fresta, esse pequeno buraquinho, e não deixar de valorizar todo o resto que está ao redor. É uma maneira até mesmo de exercitar o que eu falei no último tópico da igreja como uma forma de unidade. Nós precisamos entender que a gente vai ter defeitos em processos como os da igreja, inclusive defeitos em nós mesmos, que nós vamos precisar da misericórdia para a gente ir ponderando e se conciliando através do amor. E esse é um pouquinho do espírito católico. É aquele espírito que na mesma igreja frequentam
o super santo elevado espiritualmente vai comungar de joelho da mesma forma do que o menos santo. Nós formalmente rejeitamos como heresia aquelas heresias antigas de que você cometeu um pecado e você está fora da igreja. Não, pelo contrário, a igreja é de pecador, de miserável, pessoas assim intermitentes. Então, de fato, nós não devemos nos deixar levar pela retórica da crise na igreja, que já é uma retórica lucrativa, e nos preocupar em fazer uma análise realista do que está ou não está acontecendo. E eu acho que o segundo passo nisso, também aí vem deixar o gancho para o próximo vídeo, que também foi a pergunta do Igor, qual é a maneira pela qual uma pessoa que está frequentando a igreja onde a missa não é bem celebrada, não é celebrada respeitosamente, o que é ruim, como é que essa pessoa deve lidar? Ela deve fugir da igreja dele para procurar outras igrejas ou deve continuar convivendo? Respondo isso na próxima. Muito obrigado e até a próxima.